amigos da terra de Tupanciretã, o Almir Rebelo de Oliveira, que ontem entrou em contato conosco, nos lembrando sobre o Dia Mundial da Conservação do Solo, né? Tema que ele costumeiramente conversa conosco aqui já há vários anos, e segundo a Embrapa, eu estava pesquisando aqui agora, existem 3 datas que comemoram o solo aqui no Brasil, né? O dia 15 de abril, que é hoje, né, o Dia Nacional da Conservação do Solo, o dia 22 de abril, que é o Dia Internacional da Mãe Terra, e o dia 5 de dezembro, que é o Dia Mundial do Solo, né? O Dia Internacional do Solo, que foi estabelecido lá durante o 27º Congresso Mundial da Ciência do Solo, em Bangkok, na Tailândia, em 2002, pela Sociedade Internacional de Ciência do Solo, e foi escolhido dia 5 de dezembro em homenagem ao rei da Tailândia, né? O Dia Internacional da Mãe Terra foi criado nos Estados Unidos pelo senador Gaylord Nelson. E o dia 15 de abril, que é hoje, né, o Dia Nacional da Conservação do Solo, é uma lei que foi instituída em 1989, e essa data foi em homenagem a Hugh Hammond Bennett, o pai da conservação do solo nos Estados Unidos, né? Esse dia propõe uma reflexão sobre a conservação dos solos e a necessidade da utilização adequada de recursos natural. E para a gente repercutir isso, né, já fizemos isso já há alguns anos, estamos em contato com o engenheiro agrônomo Almir Rebelo de Oliveira, que está ao telefone, para falar um pouquinho do Dia Nacional da Conservação do Solo e da nossa realidade hoje, né, e essa reflexão aí sobre a conservação dos solos e a necessidade da utilização adequada desse recurso natural tão fundamental para nós. Então aqui não existe um exemplo maior, eu creio, no Brasil, de uma utilização do solo quanto nós, que temos praticamente todo o território de Tupanciretã utilizado, e da nossa região utilizado para a produtividade. Almir Rebelo de Oliveira, bom dia, como é que está, um amigo? Tudo bem, Almir? Bom dia, Miguel, bom dia, ouvintes. Tudo bem? Tudo bem. Almir, Dia Mundial da Conservação do Solo, né? Você há tempo, Dia Nacional, perdão, da Conservação do Solo. Você há anos já trata sobre esse tema aqui conosco, né? E de repente as pessoas até podem pensar, vem o Almir com a mesma história dos outros anos. É a mesma história ou temos coisas novas dos últimos períodos aí, Almir? Olha, é a mesma história com algumas novidades, mas o nosso povo que não lida na agricultura, ou mesmo os que lidam e estão acostumados a fazer sempre de um jeito e tal, não entende, ou talvez não tenham a compreensão, né, de tudo que está acontecendo e o que aconteceu com o nosso solo, né, em Tupanciretã, município que era extremamente, praticamente pecuária, né, e de repente virou agricultura. E dessa agricultura, de uma agricultura convencional, e que a gente assistia a cada chuva, né, que dava, a chuva que na verdade é uma das maiores aliadas do agronegócio, era um problema, porque para cada tonelada de soja que a gente produzia pelo plantio convencional, a gente perdia 20 toneladas de solo por hectare por ano pela erosão, e nós íamos virar um deserto. E aí nós fomos atrás de tecnologias que fizesse essa conservação e até melhora do solo, deixando ele mais produtivo. E por isso que quando a gente tinha essa agricultura convencional, Miguel, que a nossa média de produção em Tupanciretã era 25 sacos por hectare, então nós fizemos todo esse processo que tu sabe muito bem, tu acompanhou, e é um conjunto de medidas que foram feitas, de ações que foram feitas, bastante complexas, e que resultaram nessa realidade de hoje, né? Que nós estamos aí com uma das maiores safras, né, da história de Tupanciretã, em termos de produção, e isso graças à conservação e à melhora do nosso solo, né? Se trabalhou muito para isso, a discussão foi muito grande, e isso aliado a algumas outras tecnologias, como biotecnologia, por exemplo, e a gente hoje tem uma safra aí que a gente imagina que deve se aproximar de média dos 60 sacos por hectare, né? Se não faltar chuva para completar aí o ciclo das últimas cultivares plantadas. E essa mistura de solo, né, com ambiente, com chuva, é que proporciona toda essa revolução. Então na verdade o solo, Miguel, ele para a planta, a gente considera da superfície para baixo, né, que daí a raiz das plantas ficam para baixo. Acontece milhões de situações abaixo do solo que a gente não enxerga, e também outro tanto para cima do solo que a gente enxerga. E então quando a gente para hoje para refletir sobre
Dia Nacional ou Mundial da Conservação de Solos. A gente tem muitas coisas boas aí para comemorar, mas a gente tem também um fato assim importante agora há poucos meses aí faleceu, né, no Brasil, o nosso querido Herbert Bartz, que foi o brasileiro que trouxe a tecnologia do plantio direto na palha, que era tecnologia americana, trouxe para o Brasil, e a gente teve essa perda, e o Bartz deixa esse legado, né, imensurável aí para o Brasil, nessa conservação de solos, e isso nos provoca uma grande reflexão, principalmente no momento que o Brasil fala muito em agricultura sustentável, mas ainda não há uma unanimidade sobre o tema sustentabilidade, porque está sendo feito errado. Nós, com toda essa nossa experiência de todo esse tempo, nós temos uns números assim que vai levar ainda uns quantos anos para que a ciência brasileira entenda. Por exemplo, quando a gente fala em conservação de solos, hoje a gente faz uma conservação de solos através do plantio direto na palha. E essa palha e a própria produção hoje é resultado de uma atividade fotossintética e que é preciso, não tem como o mundo ser sustentável sem essa conjugação de CO2 com água, porque quando não tem água, e esse ano tem água, choveu, e por isso nós temos essa safra. Então nós temos que entender essa realidade ambiental, de que a água, por exemplo, é um dos principais componentes da produção, né? Mas é uma conjugação, Miguel. Por exemplo, quando a gente colhe aí, esse ano, 60 sacos de soja por hectare de média, tomara que isso aconteça, na verdade, para cada saco de soja, nós temos ali uma composição onde 54 quilos vem do CO2 do ar, dos 60 quilos, ou seja, 90%, vem do CO2 do ar e da água. A água, no momento em que ela entra na fotossíntese da planta, ela libera o hidrogênio para a composição dos nossos alimentos e libera o oxigênio para a nossa respiração. As pessoas precisam saber que quando chove parece que o ar fica melhor. E por que isso? Porque as plantas intensificam sua atividade fotossintética e melhora a qualidade do ar. Quando há uma seca muito grande, ou as plantas são quase todas elas secas, o ar fica rarefeito, o ar fica com baixa concentração de oxigênio por causa da deficiência fotossintética, porque não tem água para fornecer esse oxigênio que as pessoas precisam e Perfeito. Todo mundo precisa. Então é um assunto bastante complexo. Voltando ao solo, e principalmente, Miguel, porque hoje, quando se acusa o CO2 como o vilão, né, isso o mundo vai levar muitos anos, coisas que nós já sabemos, que na verdade o CO2 é o grande esteio da sustentabilidade da produção de alimentos para a humanidade e sempre vai ser. Voltando ao solo, Amir, nós tivemos um sucesso grande, pelo que você comentou aí, nesse período de mudança da tecnologia, mudança da forma de plantio, de tratamento do solo. Podemos nos acomodar? Está tudo pronto? Ou quais são os desafios? Existem desafios ainda para melhorar a condição do nosso solo? Miguel, na década de 80, nós tivemos uma situação extremamente delicada, porque quando apareceram as primeiras pragas, de uma forma mais intensa na cultura da soja, década de 80, e algumas doenças, o sistema cooperativo do Rio Grande do Sul publicou, eu tenho isso publicado, esses dados, de que o ciclo da soja estava acabando no Rio Grande do Sul. E nós nos posicionamos fortemente contra isso, porque nós achávamos que na verdade não estava apenas começando. Porque nós estava para mudar de uma agricultura convencional para uma agricultura do plantio direto, e com certeza isso ia trazer essa grande revolução que trouxe. Então foi um primeiro embate, quer dizer, a cultura em quem nós apostava tudo, o principal segmento envolvido na produção agrícola do Rio Grande do Sul, que era o sistema cooperativo, determinando que a soja, o ciclo estava acabado. E a gente conseguiu mostrar que não, e depois quando a gente defendeu, por exemplo, biotecnologia, que foi um passo extremamente importante, que colocou o Brasil
nesse patamar hoje, que o Brasil hoje, Miguel, está plantando de 39 a 40 milhões de hectares de soja, por exemplo. E a própria Federação Brasileira de Plantio Direto diz que nós temos aí, dados de 2018, nós temos aí 33, 34 milhões de hectares sobre o plantio direto. Esse dado não está atualizado. O Brasil hoje deverá ter no mínimo 60 milhões de hectares sob a tecnologia do plantio direto. E o Brasil é o país que mais adota essa tecnologia do mundo. E por que é importante nós falar sobre o Brasil? Porque o Brasil está se transformando no maior país agrícola do mundo. Isso aí o pessoal não entende diferente, vê que, por exemplo, acha que é os Estados Unidos e tal, mas o Brasil já na soja já é maior que os Estados Unidos, e essa é a principal cultura do mundo hoje, e atingiu esse patamar no Brasil, em função do plantio direto, da conservação de solos, e em função também da biotecnologia. Então, quando a gente faz essa pergunta sobre quais são as novidades, o que vem aí, muita coisa vai acontecer ainda com relação às nossas tecnologias de preservação de solo e de produção agrícola, que uma coisa tem a ver com a outra. O grande futuro da agricultura, Miguel, vai ser no momento que a gente cada vez melhora mais a qualidade do solo, porque hoje, se uma vez nós tínhamos 25 sacos por hectare de média, e hoje nós temos 60, e nós temos potencial para mais de 100, isso vai demorar um pouco ainda, para a gente transformar isso em média, mas a ciência brasileira precisa ser menos ideológica e precisa entender que nós precisamos, no momento que nós tivermos um solo equilibrado, fornecendo todos os nutrientes para as plantas, né, e que não falte chuva, nós precisamos entender que a agricultura, Miguel, é a maior indústria de sequestro de carbono. Então, as variedades precisam melhorar em termos de biotecnologia, em termos de transgenia, em termos de melhoramento genético, para as nossas produções, elas precisam ser vistas como a maior capacidade que a planta vai ter de sequestrar carbono e hidrogênio da água, naturalmente, e oxigênio também do ar, porque 90% da produção do grão ou de palha vem da água e vem do ar. Então nós precisamos mudar a nossa visão de muitas empresas que acham que o seu produto que é responsável por aumentar isso ou aumentar aquilo. Nós temos que ter uma visão ambiental de que a agricultura, a planta, a produção é consequência em 90% dessa relação com água e ar, e aí é que está o desafio da ciência de fazer com que as plantas sejam cada vez mais eficientes no processo fotossintético. E aí sim, a gente vai cada vez atingir níveis maiores de produtividade. E esqueçam essa conversa fiada de que vai faltar alimento no mundo. Não vai. Não vai. O mundo precisa ter renda para as pessoas consumirem mais. Porque se tiver mercado, nós temos o Brasil, muita área aí, muito solo, muita melhoria para fazer, para melhorar esses níveis de produtividade e atender essa demanda mundial. Por isso que a gente tem certeza, e nós estamos trabalhando muito para isso, Miguel, para que o Brasil seja realmente o celeiro do mundo. Por quê? Porque tem clima, porque tem solo, porque tem tecnologia, tem produtor rural e tem nós somos muito patriotas. E quando eu estudava, em que tinha uma frase no portão do meu colégio que dizia: solo é pátria, cultivá-lo é engrandecê-la. Então nós temos que entender, no momento que o Brasil vive hoje, que essa pandemia que veio para liquidar com tudo, não vai liquidar o Brasil, por causa do agro, por causa da produção de alimentos. Então nós temos muito ainda a contribuir com o Brasil, e nós temos essa importância. Agora nós precisamos ter o respeito da sociedade. A sociedade brasileira precisa entender que a vocação brasileira não é urbana. A vocação brasileira é rural. Então, todas as atenções e os aplausos, os elogios para os produtores que trabalham ano e ano e ano e ano e quase sempre para pagar a conta. Por quê? Porque depositam nas contas dos produtores rurais o custo da sustentação do país hoje. O nosso país hoje vai superar uma pandemia,
e não vai virar uma Venezuela em função da produção de alimentos. Existem alimentos no Brasil. O povo está ficando difícil para ter renda para se alimentar. E isso é um desafio que nós precisamos vencer e vencer urgente. E o agro está contribuindo com a sua parte, porque o produtor está fazendo a sua parte, porque o solo está sendo tratado para fazer a sua parte, e é assim que nós vamos transformar o nosso país numa maior produção de alimentos para o mundo. Almir Rebelo de Oliveira, nesse Dia Nacional da Conservação do Solo, trazendo para nós a possibilidade de destacar essa data aqui, para nós é fundamental, como ele próprio descreveu aí, e Tupanciretã fez parte de um processo e com certeza faz e fará parte desse processo da implantação de novas tecnologias e de melhoria na produtividade e como consequência também na conservação do solo, porque um solo bem conservado, com certeza, dá melhor produtividade. Almir, quero agradecer a sua gentileza de nos lembrar dessa data e nos trazer essas informações. Se você quiser comentar algo mais, a trazer algum outro aspecto da nossa comunidade, por favor, fique à vontade, senão as suas despedidas momentâneas aqui dos nossos ouvintes. Duas coisas, Miguel. Um é com relação agora no dia 24 de março, a gente comemorou 16 anos da Lei de Biotecnologia, que nós vamos falar outro dia sobre esse assunto. E também que a gente nunca deixou de discutir com o governo e com a empresa da nossa que licitou e contratou a nossa estrada Tupã-Santa Tecla. E agora nós temos a gente vem mantendo esse diálogo e continuamos. Existe uma licitação feita, um contrato assinado, e há o interesse e está sendo tomado medidas entre a empresa e o governo para que se retome a nossa estrada Tupã-Santa Tecla. Inclusive, está sendo tratado isso a nível político e a nível das empresas do Rio Grande do Sul que pararam com as construções por falta de recursos, e agora está se gestionando junto ao governo do estado para que reivindique também junto ao governo federal recursos para a retomada das obras, que caso contrário as empresas vão parar porque não tem recursos para que o governo cumpra com seus contratos com as empresas. Então a gente vem tratando isso a nível político. Eu tenho tratado já com muita frequência já há algum tempo com o deputado Frederico Antunes, por exemplo, e com a empresa, e as coisas estão andando, e eu sei que o nosso prefeito e o nosso vice-prefeito também estão tratando desse assunto. Há um estudo agora, Miguel, uma vez que se imagina retomar a partir da cidade na direção de Santa Tecla, e só que a questão de brita vai ter que vir de Itaara, e o pessoal está bastante preocupado em saber qual é a distância mais perto de Itaara para Tupã, como é que está a estrada Tupã-Júlio, por exemplo, para encurtar o caminho, porque esse início dessa retomada vai ter que vir a brita de Itaara. Então a gente está acompanhando isso. Existem pessoas que estão se envolvendo bastante, como sempre estiverem. Nós temos que estar unidos nesse momento para fazer com que se retome essa estrada tão fundamental, ainda mais agora, Miguel, que a gente fala em Tupanciretã, tem essa área de soja produzindo e está aí os caminhoneiros transportando e precisa de estradas. Nós precisamos da nossa Tupã-Santa Tecla, até porque também Tupã já aprovou um projeto de um distrito industrial onde várias empresas querem vir para Tupanciretã, desde que tenha a nossa estrada Tupã-Santa Tecla. Então todos os esforços de todos os segmentos da nossa sociedade são fundamentais para que a gente consiga essa retomada. Mas se Deus quiser vai ser retomado, as providências estão sendo tomadas e a gente acredita muito que vai dar certo, porque Tupanciretã merece, né? Porque essa produção toda, a gente na verdade, a gente coloca nos cofres públicos, Miguel, por ano, no mínimo 5 ou 6 estradas. Então, nós somos merecedores, né, desse trecho da Tupã-Santa Tecla, porque, com certeza, aqui por esse trecho vai passar, no mínimo, 1 milhão de toneladas. Esse ano nós vamos ter uma safra aqui que deverá ficar, no mínimo, em 500 mil de toneladas, aqui em Tupanciretã, só de soja. Então, a gente sabe que, no conjunto com os outros municípios, que depois vão utilizar essa estrada quando feita, vai passar, no mínimo, com certeza, 1 milhão de toneladas. E isso justifica todos os investimentos que forem feitos assim, aqui, e o nosso distrito industrial, atraindo empresas, vai mudar Tupanciretã, a nossa cidade vai voltar a gerar emprego e renda e desenvolvimento para a nossa cidade, que é o que todo mundo espera. Almir Rebelo de Oliveira, obrigado pela participação. Um abraço, Almir. Até uma próxima oportunidade. Um abração, Miguel.
10 horas com 4 minutos, nós tivemos a palavra de Almir Rebelo de Oliveira,